Ela oferece tudo o que tinha, ela era diferente de todos os outros, ela entregou, ela era completa, ela era o motivo de nossas manhãs hoje. Só que é uma história aparentemente sem fim. Por que nós somos assim, gente? Por que será que nós somos assim, né? A gente fica sempre esperando felizes para sempre. A gente fica sempre aguardando que algo extraordinário vai acontecer. Essa nossa mentalidade muitas vezes nos prejudica na própria forma de enxergar Deus. Essa mentalidade de troca. Essa mentalidade de que eu faço algo e recebo algo. Essa mentalidade de que se eu não fizer algo, ou se eu fizer algo errado, eu vou receber de Deus a minha punição. Algumas pessoas vivem aterrorizadas com a ideia de que Deus é um juiz tirano, com um chicote na mão, que está preparado a cada segundo para entregar a punição adequada para cada pessoa. No Antigo Testamento, no Novo Testamento ali, pessoas que eram deficientes eram tratadas com desprezo, porque quem nascia com qualquer deficiência era considerado alguém que estava sofrendo o juízo de Deus, ou porque pecou, ou porque seus pais pecaram, ou porque ela ia pecar no futuro. Ela já estava colhendo algo que dizia respeito aos seus erros que ela ainda ia cometer. Como nós podemos acreditar um conceito desse de Deus e ainda continuar acreditando que Deus é bom? E essa nossa maneira de ver as coisas e viveram felizes para sempre, aguardando finais felizes em todo o tempo, causam frustração. Porque nós sabemos que nem todo final é feliz, ou pelo menos da maneira que a gente imaginou. Só que isso não é demonstração de que Deus nos abandonou. Na verdade, esse capítulo aqui de hoje vem mostrando que fidelidade não é moeda de troca. Fidelidade não é moeda de troca. Fidelidade não é o barulho que faz o gasofilácio. O que move a fidelidade é muito silencioso. Que a fidelidade faz parte da transformação silenciosa que o Espírito Santo realiza em nós. Uma vez que somos movidos por essa fidelidade verdadeira, e agora o Espírito Santo conduzindo nossa vida, e somos fiéis, a nossa vida começa a fazer barulho naturalmente, espontaneamente. Veja, para Jesus, quem fez mais barulho ali? A viúva. Por quê? Porque ela permitiu antes uma transformação silenciosa da sua vida. Ela permitiu mostrar sua fidelidade completa. E quando é que a nossa vida faz barulho e que nossa fidelidade é apresentada de maneira assim escancarada para todos? Quando nós não temos intenção nenhuma de nos aparecer com isso. Porque entre o fruto do Espírito ali, nós temos domínio próprio, nós temos mansidão, não é? Quando o Espírito Santo está guiando nossa vida, quando nós estamos dia a dia desenvolvendo a fidelidade, porque fidelidade não é um ponto, fidelidade é uma continuidade, fidelidade é algo que vai se desenvolvendo da mesma maneira que acontece com a santificação. Santificação na nossa vida não é um ponto. A partir de hoje eu sou santificado e ponto final. Santificação é uma trajetória, não é? Falando sobre o assunto santificação, Ellen White escreveu que a santificação é uma obra diária e ela deve durar por tanto tempo quanto dure nossa vida. É uma obra diária. Fidelidade é uma obra diária. Nós vamos desenvolvendo isso. E nessa obra diária, certamente existem quedas. Nessa obra diária, existe o levantar-se. Pode ser que caia de novo, não é? Nesta obra diária, não tem muito sentido o seu tempo de igreja. Pessoas com 40, 50 anos de igreja também caem.
também são dependentes da graça de Deus, não é? O que é que faz sentido, então, na nossa vida e pode transformar e nos manter seguros numa vida cristã de fidelidade? É a nossa dependência. Talvez por isso Deus tenha destacado com tanta ênfase a vida daquela viúva. Dependência. Ela estava demonstrando, através da sua atitude, a total confiança que ela tinha em Deus. Porque aqui para nós, todos aqui já tiveram a experiência de serem fiéis nos seus dízimos e de pactuarem. E acredito que boa parte aqui de nós já teve também a experiência de estar sob prova em algum mês. Aquele mês que você fica pensando, e agora, Senhor? Pago a energia da casa ou sou fiel? Não é? Por algum descontrole, por alguma diferenciação de entradas que se esperava não entrou, e aí a pessoa agora está na prova. É exatamente no dia da prova, é exatamente no dia quando a gente percebe que se eu entregar o que eu preciso entregar, eu não vou ter outro recurso para poder continuar com meus pagamentos, é exatamente nesse dia que a gente compreende o que é entrega total e dependência. No dia que a gente recebe e sabe que na nossa conta tem dinheiro suficiente para eu devolver minhas ofertas e dízimos, e ainda assim continuar tranquilo financeiramente, não quero dizer que isso não seja fidelidade, tá? Eu quero dizer que faz parte da nossa trajetória momentos de prova. E aquela viúva estava passando por um momento de prova. E Deus e Jesus Cristo, que estava lá sentado olhando, e eu acredito que Jesus não ia para os lugares à toa. Ele já estava lá porque ele já tinha um encontro marcado, ele já queria apresentar aquela situação e mostrar que a oportunidade de ser fiel é para todos. Não é apenas para quem está bem de finanças, é para todo mundo. E ele não é injusto quando ele pede do que tem e do que não tem. Porque, na verdade, se ele está pedindo é porque tem. E eu não estou falando só de dinheiro. Porque algumas pessoas podem também fazer da guarda do sábado o seu gasofilácio. Fazer muito barulho, muita coisa, para mostrar para todo mundo que é fiel. E vai ter aquele que chega na sua humildade, dependente de Deus, enfrentando uma série de situações, finais de histórias que nós não conhecemos, porque nós muitas vezes ouvimos as histórias das pessoas e somente a primeira parte, o primeiro episódio. E o primeiro episódio pode ser assim: olha, eu me batizei, fui batizado há pouco tempo, e agora eu estou enfrentando uma situação difícil no meu emprego. Porque até ser batizado, não havia ainda experimentado o que é essa entrega total do sábado. O que é ouvir um patrão me ameaçando que se eu não vir no sábado, eu não preciso vir mais, eu não preciso voltar. O que é um professor de faculdade me dizendo que se eu não assistir a aula que vai ser na sexta-noite, ele vai me reprovar nessa matéria enquanto ele estiver na universidade. Isso aconteceu com a minha esposa. Ela estudou em Salvador, na Universidade Católica, formou-se lá. E ela tinha um professor que, no primeiro dia de aula, quando ela disse que era adventista, eles estavam se apresentando, ele disse: enquanto eu for professor aqui, você não passa na minha matéria. E, de fato, ela levou quase 10 anos para se formar, fazendo matérias em outros momentos para poder concluir seu curso. Né? Então, assim, a história de final feliz da minha esposa eu sei porque ela me contou, mas existem várias histórias, talvez a sua história você não conta o final porque você ainda está vivendo a história. E olha, eu vou dizer mais, da mesma forma que aquela história continua, o capítulo 13 começa dizendo o quê? Jesus saiu do templo, e aí foi seguir, foi andar com os discípulos e seguiram-se outras histórias, e a história da viúva acabou ali. Acabou ali. Ó, essa viúva deu mais do que todo mundo, e ponto. Deu mais do que todo mundo, ela é dependente.
Mas aí eu faço uma pergunta. Será que aquela viúva sabia que estava sendo observada por Deus? Será que ela tinha noção? Provavelmente, não sei, de repente ela conhecesse Jesus, porque Jesus era muito popular, né? Jesus não era um ator invisível, onde Jesus chegava as pessoas conheciam. Mas será que ela sabia que Jesus estava lendo completamente a vida daquela mulher? Né? E daí eu faço a pergunta hoje também aqui, será que nós temos consciência de que Jesus hoje também lê nossa vida por completo? Cada detalhe, cada pensamento. Estou aqui, ó, a fidelidade, falando de fidelidade, mas Jesus está lendo tudo, conhece cada detalhe, cada luta da fidelidade. E fidelidade, como nós sabemos, envolve a nossa saúde, né? O templo que Deus nos deu, o nosso corpo. Estou sendo fiel no exercício físico. E aí a gente vai conversando e a gente vai aqui, a mente vai apresentando. Nós sabemos da nossa história. E que bom que eu sei mais da minha história, porque aí me poupa ficar julgando, né, as pessoas. Como é que é a minha fidelidade com meus talentos? Para que eu uso aquilo que Deus me deu? Os dons e talentos que Ele me ofereceu. Né? Será que eu estou sendo fiel? Estou entregando tudo ou estou enterrando? Os tesouros, os bens que Deus me deu. Será que eu sou fiel? Ou será que eu entrego, por exemplo, um dízimo que é fictício, é só um valor simbólico para aparecer meu nome lá no registro da igreja e todo mundo pensar que eu sou fiel, não é? A mesma coisa com pactos e ofertas, o que te move a fazer isso? Algumas frases aqui no livro que a gente vai destacando e uma delas eu pego aqui, ó. Cadê? Peraí, que eu grifei tanta coisa que aí depois a gente se perde nos grifos, né? Aqui. Pensar na fidelidade a Deus como uma moeda de troca está na página 70, no segundo parágrafo. Pensar na moeda de Deus como uma moeda de troca nos afasta do verdadeiro motivo da fidelidade e da obediência, que é responder com amor a um Deus que amamos. Responder com amor a um Deus que amamos. O que te move a fazer o que você faz? Qual é o seu porquê? Faz bem pensar nisso, viu? Faz bem pensar. Pensar diferente, no caso aqui da fidelidade, pode nos colocar numa situação equivocada, não é? Alimentar o pensamento de moeda de troca com Deus pode te colocar numa situação de desconfiar do próprio Deus. E hoje, o desafio que temos aqui é que fidelidade é entrega total, sem esperar nada em troca. Porque, na verdade, nós já recebemos. Nós já recebemos. Muda tudo interpretar dessa forma. Muda tudo pensar na fidelidade como uma demonstração de amor. Amor verdadeiro, amor que entrega. Porque se nós estamos nos esforçando para sermos semelhantes a Cristo, o amor altruísta de Jesus, que entregou-se completamente, já é um belo ensinamento para a nossa vida. E nós podemos nos entregar para Ele e nós podemos nos entregar por Ele, enquanto também servimos as pessoas ao nosso redor. Enquanto somos fiéis, enquanto falamos a verdade, enquanto compartilhamos Jesus com outras pessoas, isso tudo faz parte de uma vida fiel a Deus. Um coração que não é dividido.
E daí aqui traz uma parábolazinha, uma história de um agricultor que cultivou o solo e ele recebeu a dádiva, né, de uma cenoura muito grande, maior do que todas as que ele já havia visto. E como gratidão, ele resolve pegar aquela cenoura e ele leva para o rei. E o rei olha e fica feliz com a dádiva. Não porque não houvesse cenouras no castelo, mas porque houve uma lembrança. Olha, aquele servo trouxe o melhor que ele tinha no solo para me homenagear. E aí ele vai sem esperar nada. Por quê? Porque era gratidão que o movia. E o rei, enquanto o homem já vai saindo sem esperar nada, porque não era isso o propósito dele, o rei agora oferece a ele as próprias terras que era vizinha a dele. E daí tem o outro. O outro rapidamente pensa, bom, eu trato de cavalos, né? Então eu vou pegar um cavalo, vou levar para o rei e ele vai me dar algo em troca. Aí quando ele leva o cavalo no outro dia, a sela ali oferece ao rei e certamente ele fica lá, ó, e aí, ofereci o cavalo, beleza? E o rei, beleza, ok. Ele lá, e aí, gostou do cavalo? Tá beleza? Não tem mais nada para dizer, não? Né? E o rei percebe que aquele homem estava interessado no que viria depois. E, infelizmente, tem muita gente que trata a fidelidade assim. Eu vou fazer assim porque Deus vai me abençoar assim. Muita gente enganada nesse mundo. Muita gente enganada. Muita gente que pensa que pode comprar o reino de Deus, quando, na verdade, tudo que tem aqui não é nosso, é de Deus. Ele já está nos dando, né? E se tem algo maravilhoso dos escritos de Davi, é quando ele diz assim, Senhor, o Senhor nos deu e das tuas mãos nós te devolvemos. Para mim, esse verso é incrível de fidelidade de Davi. Ele reconhece que tudo vem de Deus e é, na minha mente, o desenho de uma criança que está, por exemplo, sábado na igreja e é o momento de ofertar. A criança não trabalha, a criança não tem renda, mas aí o pai dela pega o dinheiro e, para ensinar, coloca na mão dela e fala, você vai ofertar. Aquela criança não tem, mas agora ela tem. É mais ou menos assim que eu vejo Deus fazendo com a gente. Ele nos dá tudo para que possamos desenvolver em nós agora o desapego às coisas e dar daquilo que ele já nos deu. Isso é fidelidade. E esse tudo envolve tempo, esse tudo envolve talentos, tesouro, não é? Testemunho, esse tudo envolve tudo. Por isso que nós voltamos para agradecer. Por isso que a história daquela viúva certamente não é uma história sem um final feliz. A história daquela viúva talvez seja uma história sem um final que nós gostaríamos que tivesse. Que ela poderia ter tropeçado na rua, ter encontrado um balde de dinheiro. Ela poderia ter recebido uma doação de um empresário rico quando saísse de lá. Né? Os discípulos poderiam ter feito uma campanha para poder agora conduzir e sustentar aquela viúva até os últimos dias da vida dela. Poderia ter acontecido um monte de coisa. Inclusive, pode ter acontecido alguma coisa que a gente não sabe, não está na Bíblia. Mas quem sabe até isso não foi de forma proposital para que ficássemos pensando nessa história. Porque vai ter ponto na nossa vida que também não vai ter ponto final, né? Não vai ter, esperava, não aconteceu nada. Orei, não aconteceu nada. Aparentemente não. Mas a sua vida foi transformada porque você confiou. Sua vida foi transformada porque você se entregou. Então, esse capítulo, ele nos ensina de maneira muito, muito clara que o motivo da nossa fidelidade não é ganhar coisas em troca. Fidelidade não é moeda de troca. Fica isso na nossa mente. Fidelidade é vida. Fidelidade é experiência com Deus. Fidelidade é amor, demonstração real e verdadeira de amor. Nós fazemos o que fazemos porque amamos.
Nós somos obedientes aos mandamentos de Deus porque amamos. Nós somos fiéis a Ele porque amamos. Ah, mas o amor humano é um amor corrompido, realmente. Mas dentro desse amor corrompido, eu ainda vou pegar o melhor que eu tenho e vou oferecer para Deus. Porque o amor dele, aliás, ele é puro. Porque Deus não tem amor, né? Deus é a essência do amor. E é por isso que a gente se apega a ele, para aprender um pouco mais. E hoje fica aqui um desafio, né? O mesmo desafio que Deus fez ou falou por intermédio de Moisés aqui em Deuteronômio para o povo de Israel. Deuteronômio 8, 11 a 14. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus. Interessante que o mandamento mais questionado é o mandamento que vem a palavra lembra-se. Lembra-te. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Durante 6 dias você abre o seu comércio. Durante 6 dias você faz movimentações financeiras, você ganha dinheiro, Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. E aí vem uma lista extensa, bem detalhada. E em contraste com esse aqui, tenham cuidado de não esquecer do Senhor teu Deus quando não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado casas e morado nelas, depois de multiplicarem o seu gado, o seu rebanho, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o coração de vocês e se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus nos tirou de algum Egito. Deus nos tirou de algum lugar de servidão. Deus nos tirou de uma situação que pode ter sido pior do que a que nós estamos vivendo hoje. E nós não podemos nos esquecer de Deus quando as coisas melhoram. Nós não podemos nos esquecer de todas as dádivas que Ele já nos ofereceu. Isso gera esperança para a nossa vida. O Senhor estava conosco no momento difícil e continua no momento bom. E é incrível, é muito mais arriscado uma pessoa abandonar a fé quando tudo está indo muito bem na vida dela do que quando as coisas estão mal. E isso por quê? Porque, infelizmente, a nossa natureza ainda é alimentada com aquela ideia de moeda de troca. Se tudo está muito bem, então eu estou muito bem com Deus. Se tudo está muito mal, então eu preciso correr para ver se eu mudo essa história. Não é assim que funciona. E eu espero que, através desse ensinamento de hoje, tentar mudar essa mindset aí, essa chavezinha que precisa ser mudada na nossa cabeça, de entender que Deus é Deus e ponto final. Ele simplesmente é. Ele simplesmente é. Ele é amor. Ele espera de nós fidelidade em resposta ao amor que Ele é. E a nossa manhã e a nossa vida vai ser muito mais feliz. E aqui o desafio de hoje, porque ele tem aqui a argumentação de que infidelidade é resultado de esquecimento. E esquecimento, ele acontece quando Deus nos dá muitas bênçãos e a gente não faz menção. Por isso que eu comecei o dia pedindo para você rever sua semana, né? As grandes bênçãos que Deus tem para a vida. E aí depois você vai ter a oportunidade de escrever no seu caderninho as bênçãos. O que você quer lembrar, o que você quer trazer à memória para que te traga esperança, para que alimente sua esperança. Lembre-se de várias coisas que Deus fez no passado. Faz igual a Ângela, que tinha um caderninho e foi revisitar o caderno lá de anos atrás e descobriu tanta coisa interessante que Deus havia cumprido na vida dela, e isso fortalece a fé. Né? Isso fortalece, você sente que Deus está lá do lado. Não como uma moeda de troca, mas Ele estava lá mesmo quando você não tinha nem noção. Aproveite para fazer esses registros e para orar. E agora nós vamos entregar nossa vida ao Senhor. Né?
através da oração. E nós começamos agradecendo e nós vamos agora pedir. Então, nós temos aqui já 2 pedidos que foram registrados anteriormente. A nossa irmã que vai fazer a cirurgia, a tia Reumar, vai fazer uma cirurgia no tornozelo. Né? Imagino que seja hoje ainda essa cirurgia. E se houver mais algum pedido, deixa eu ver aqui. Foi mais agradecimento, né? Se houver mais algum pedido, você pode registrar para que a gente, então, insira nessa oração. Lembrando que Deus é fiel o tempo todo. E Ele faz isso também para nos ensinar constantemente. Bom, vamos orar então? Deus querido, há muitos pedidos que estão guardados em nosso coração. Há muita coisa que a gente gostaria de pedir, mas às vezes não fica legal se expor, ou não queremos nos expor. Mas o Senhor nos conhece. O Senhor sabe exatamente do que precisamos. E o Senhor sabe também como está o nosso coração exatamente agora. Enquanto a gente ouve essa história linda dessa viúva, nós podemos estar aqui com questionamentos, com dúvidas. Podemos estar vivendo uma vida diferente daquela que o Senhor espera. Mas nós queremos clamar a Ti, porque sabemos que o Senhor nos ouve. E, de certa maneira, nós também queremos pedir por nossa condição financeira, que atrapalha muitas vezes nossa vida espiritual, não estar bem financeiramente, nos leva a ter pensamentos de dúvida, nos leva a desviar o nosso foco, tira a nossa atenção de Ti e coloca a atenção nos problemas. Nós pedimos também, ó Pai, questões de saúde. É outro fator que consegue bagunçar completamente a nossa vida, a nossa mente, quando a saúde não está bem, quando há problemas de saúde com pessoas a quem amamos. E por isso queremos, ó Pai, pedir a Tua maravilhosa graça. Nós estamos certos de que nada que venhamos fazer em troca será suficiente ou será uma compra. Nós não estamos falando aqui de comprar algo, nós estamos pedindo mediante a Tua graça. Nós estamos pedindo porque o Senhor nos ama. Pedimos também, ó Pai, por nossas famílias. As famílias que nesse momento enfrentam crises, desencadeadas por vários, diversos fatores. Mas nós pedimos a Tua bênção. Nós pedimos que, se a situação não for transformada, que o Senhor transforme então a nossa vida, para que possamos enfrentar estas situações com um novo olhar. Enfrentar essa situação com um olhar de solução, com um olhar de paciência. Pedimos também, ó Deus, por nossas atitudes, para que o Senhor nos ajude a mudar nosso emprego, aquele que temos ou aquele que não temos. São tantos os nossos pedidos, muitos deles, Senhor, realmente são materiais. Muitos deles são pedidos por um bem-estar melhor aqui nessa terra. E pedimos que, segundo a Tua vontade, o Senhor nos atenda. Nós queremos uma vida de total entrega ao Senhor. Nós hoje estudamos a respeito de fidelidade com um olhar um pouco mais acurado, mais detalhado. Fidelidade não é aquilo que trocamos, fidelidade não é 100 para 1000, fidelidade é amor, é entrega total. Fidelidade é confiança, e é por isso que nós estamos orando aqui agora, confiando no Senhor. E o que nós estamos pedindo é porque confiamos no Senhor. De nós mesmos não temos condições a nada. É o Senhor quem sustenta a terra, é o Senhor quem faz a semente germinar, é o Senhor quem garante o oxigênio, coisas que são básicas para a existência humana, mas são impossíveis de serem reproduzidas por ela. E por isso nós confiamos a Ti, Senhor, a nossa vida, esses pedidos que fizemos,
e também já agradecemos porque sabemos que o Senhor está conosco. Livra-nos de todo mal e continue nos abençoando, Pai, nessa trajetória de fidelidade que é a nossa vida. Essa história que acontece dia após dia, e que nossa história tenha um final feliz, e que se ele não for visto aqui na terra pelos homens, que ele seja visto pelos teus olhos, que são olhos puros, e que seja registrado no reino celestial. Conceda-nos a tua graça, continua conosco nesse dia, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Um bom dia para vocês. Lembrando que hoje, sexta-feira, é o nosso encerramento da Semana de Oração Jovem. Uma semana que foi maravilhosa, abençoada. Eu tive a oportunidade de crescer bastante nessa semana, espiritualmente. Creio que você que participou também, através dos louvores, das mensagens, né? Deus falou conosco, nos deu várias oportunidades e nós estamos aqui para agradecer. Então, hoje participe, ou presencialmente, ou pela internet, mas participe. E também quero te lembrar que hoje é sexta-feira. Na sexta-feira, o maná caía em porção dobrada, porque no sábado não ia cair maná. Então, quem não fez a assinatura da lição ainda, hoje é o dia, né? Hoje é o dia. Ontem eu fiz algumas. Nós estamos aí numa campanha bem corrida, não é? Eu repito, não é pela lição, é porque é conteúdo espiritual para a nossa vida. E eu quero que a nossa igreja seja uma igreja espiritual, uma igreja que ama, uma igreja que entenda o que a Bíblia está dizendo. E um dos passos é possuir alguns materiais que proporcionam isso. E a lição é o material oficial da igreja para isso, porque aborda a Bíblia, é claro. Então, hoje, se você não fez assinatura, são vários os canais que você tem, né? Tem CPB, tem WhatsApp, tem o pastor de vocês, tem todos os meios possíveis. E também lembre-se de doar. Lembre-se de doar, né? Certamente existe alguém que você conhece que não tem lição porque não tem condições. Dê essa dignidade para a pessoa. De repente ela está orando a Deus para que Deus atenda e você vai ser a resposta de Deus para a vida dela. Tá bom? E me ajude compartilhando isso, lembrando os outros irmãos. Aqui nós temos 30 pessoas e esses 30, se cada um falar para mais 10, a gente atende 300. Então, vamos juntos nessa maratona. E domingo, participe. Domingo, dia 15, você tem a oportunidade. Amanhã eu falo mais para não ficar tudo hoje. Deus abençoe, um ótimo dia, gente. Pastor, posso aproveitar aqui, fazer um convite aqui, aproveitando a oportunidade que estamos reunidos? Pode. Amanhã, às 3 horas da tarde, a partir das 3 horas da tarde, nós estaremos fazendo uma visita a uma casa de recuperação que é ali no Aquiraz, perto ali do posto rodoviário. É mais ou menos assim uns 15 quilômetros, 16 quilômetros aproximadamente daqui. E aí, quem tiver interessado em fazer essa visita lá, essa casa de recuperação, e puder também estar doando alimentos, porque ela é mantida, assim, por os irmãos mesmo da igreja, né? Então, ali são 8 a 10 pessoas que estão sendo recuperadas ali das drogas e tudo. Já estivemos lá uma vez reunido no PG, e é uma oportunidade de você também estar exercendo aí essa missão de estar levando a palavra. Lá nós também vamos dar o estudo, né? Estamos fazendo um estudo bíblico, o pastor já esteve lá conosco. E quem tiver interessado, nós estaremos saindo ali da igreja às 3 horas da tarde para irmos lá. E levar um alimento, pode ser um feijão, um óleo, um açúcar, o que você puder oferecer. E se você não puder ir, mas poder trazer o alimento, leve sábado para a igreja para que a gente possa estar aí levando também lá para eles esses alimentos, ok? Pode ser roupa também, viu? E o que você tiver em casa que você acha que pode doar, possa ajudar nesse propósito, fiquem à vontade. Então, está aí feito o convite. Qualquer coisa, nos procure a mim, ou o pastor, ou o Saulo, né? Também está incumbido aí nisso, ok? Maravilha. Valeu, então, gente. Ótimo dia, bom dia de preparo para vocês. Um abraço. Bom dia a todos. Bom dia.
Bom dia da preparação. Um beijo.